Olá, aqui é o professor Fernando Pitti e seja muito bem-vindo a mais uma aula de Química. E nessa aula, especificamente, nesta videoaula, eu vou te demonstrar, através de um vídeo, ou melhor, de uma sequência de vídeos e fotos, que eu vou fazer ao longo aí de alguns dias, talvez semanas ou até mais, passando de meses, a importância do metal de sacrifício. Uma aula prática mostrando o efeito do metal de sacrifício sobre o aço. E para isso eu vou utilizar aqui 3 pregos de aço iguais, que vão ser colocados em 3 recipientes diferentes. E o metal de sacrifício, ou os metais de sacrifício que eu vou utilizar, são o zinco, está aqui, um pedacinho de zinco que eu tirei de uma barra de zinco que fundi recentemente, e também uma liga ferro-magnésio. Vou fazer as experiências da seguinte maneira. Uma utilizando zinco, magnésio, a outra zinco e a outra nada. Simplesmente vai ser o prego puro. Mas o prego em água, claro, ele vai enferrujar, ele vai oxidar com o tempo, mas a gente vai fazer com que aconteça tudo isso de uma forma um tanto quanto mais rápida. E para isso eu vou utilizar uma solução salina. Essa solução salina nada mais é do que água. Aqui eu tenho água filtrada e vou colocar sal. Pronto, só isso. Vamos fazer uma solução bem concentrada, uma solução salina bem concentrada. Pronto, vou tirar aqui o sal do lado. E dar uma boa misturada, né? Garantir que essa solução toda ela esteja homogênea para que os 3 recipientes recebam a mesma concentração de sal. E para garantir que ocorra efetivamente uma ligação elétrica, e a gente vai ver aqui em outro momento, em outro vídeo, vamos amarrar estes pregos aqui com um fiozinho de cobre. E vou estanhar, inclusive, estanhar aqui o fiozinho de cobre para garantir a efetiva ligação elétrica entre o metal de sacrifício, neste caso aqui o ferro-magnésio. Não é uma liga pura de magnésio, não consegui a liga pura, mas aqui com ferro-magnésio já vai dar certo. Vou deixar bem firme. Pronto. Na verdade, não vou nem precisar estanhar, não. Já é o suficiente aqui. Liga. Agora vou fazer a mesma coisa com o zinco. Esse fiozinho de cobre que eu estou usando muito fino, então um pouco difícil para a gente fazer a amarração, mas de qualquer maneira vai dar certo. Dá um trabalhinho a mais, mas vai dar certo. Tão fino que praticamente a gente não enxerga. Tenho mais fiozinho aqui de cobre. O cobre por quê? Eu preciso fazer com que haja uma ligação elétrica do metal de sacrifício com o metal que a gente está protegendo, nesse caso aqui, o aço, né? Então vamos garantir essa ligação elétrica. E essa ligação elétrica a gente faz por contato mesmo. E o cobre aqui ele faz essa amarração e, nesse caso aqui, o cobre não reage, né? Então ele não vai influenciar no resultado. Pronto. Feito isso, vamos preparar aqui os frascos. Vamos colocar esse aqui que é o magnésio. Não, esse aqui é o zinco. Vou colocar aqui dentro, mostrando como é que está ficando. Vamos colocar o outro com o ferro magnésio e o outro sem nada. Garantir aqui a completa mistura, né? E o que decantar de sal a gente deixa.
Só está aparecendo minha mão, não aparece mais nada, né? Pronto. Tá aqui. Então decantou um pouquinho, mas nada de forma significativa. Então agora a gente preenche cada um dos recipientes com essa solução salina. Tá em cima. Para que haja o contato, né? Pronto. Resolvi. Então a mesma solução salina, na mesma concentração, foi utilizada para os três. Aqui nós temos então o recipiente com o aço sendo protegido com ferro magnésio, aqui com o zinco e aqui sem nenhuma proteção. Eu vou dar um pause no vídeo. Esse vídeo irá continuar daqui a alguns dias, semanas ou meses. E nesse tempo eu vou fotografando e vou trazer aqui, quando for continuar, o resultado final da nossa experiência aqui de feira de ciências utilizando o metal de sacrifício. Combinado? Para você vai passar alguns segundinhos e nesse meio tempo você já sabe, né? Enquanto eu termino o meu experimento aqui, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e também acionar o sininho aí, né? E nos vemos daqui a alguns segundinhos. Contato com uma liga ferro-magnésio e o terceiro aqui, ele está com um pedacinho de zinco. Observem que em 24 horas, a primeira amostra, ela já tem aqui o depósito, né? Já começou a oxidar o prego de aço, a água já começou a ficar turva e já começou a depositar, a decantar, né? Restos de oxidação aqui, a própria solução salina, né? Que estava bem saturada, né? Ao mesmo tempo, o que está ligado ao ferro magnésio, nada, simplesmente nada, continua totalmente cristalino, sem nenhum tipo de oxidação nem decantação. Enquanto que o que está ligado ao zinco, de certa maneira, já começou também a ter a reação, né? O próprio sal já decantou, mas o prego ele continua também íntegro, né? Então, em 24 horas, nós temos esse resultado aqui. Lembrando que zinco, magnésio e simplesmente na solução salina. Interrompo o vídeo novamente por aqui e daqui a alguns segundinhos eu volto para você aí já com o resultado de mais algumas horas ou alguns dias. 7 dias depois, 168 horas, que os nossos pregos de aço estão aqui na solução salina. Lembrando que o primeiro nós temos apenas um prego de aço na solução salina, o segundo já tem o prego de aço ligado eletricamente por meio de um fio de cobre com um ferro liga, um ferro magnésio, né? Então o elemento magnésio é o principal que está ali dentro, que está fazendo o efeito de metal de sacrifício, e o terceiro aqui é ligado eletricamente com zinco. Então a gente pode prosseguir a nossa experiência com mais horas, inclusive. Vou gravar outros vídeos falando sobre isso depois, vou deixar aqui mais tempo, né, para ver até quando a gente vai observar mudanças, mas aqui já é o suficiente para a gente finalizar essa primeira etapa, esse primeiro vídeo. E observem que nós temos o primeiro, vou colocar aqui, vamos aproximar o máximo que a gente pode, vamos ver se eu consigo trazer o foco da câmera. Observem aqui embaixo que nós temos já uma grande deposição de óxido, né, de ferrugem, óxido de ferro, assim como também essa grande deposição aqui sobre o próprio prego, né? Ele acabou se depositando junto com o próprio sal, né? Era uma solução bem saturada. Então, primeiro a gente observa que tem uma grande oxidação. Então, de fato, aconteceu exatamente o que a gente esperava, que o prego de aço, em contato com essa solução salina, fosse oxidar. Ou, como nós falamos no nosso dia a dia, fosse enferrujar, né?
Então, é exatamente o que aconteceu. O segundo, observem que nada aconteceu, o prego continua intacto. Tem aí algumas bolinhas, né, que estão saindo do próprio ferro-magnésio, né, de onde tem a reação, né, então aqui está os fiozinhos de cobre que fazem essa ligação elétrica, né, então nós temos aqui os elétrons, né, sendo transferidos através dessa ligação aqui, né. E o terceiro, também utilizado como metal de sacrifício, o zinco. Já não tão eficiente, mas de qualquer maneira o prego não oxidou. O prego continua completamente saudável, né? Apesar que aqui já em cima ó, já começou a criar até um resíduo já sobre a rolha mesmo, né? Está evaporando, inclusive. Mas o prego não sofreu nenhuma oxidação. Então está aqui uma sugestão de feira de ciência na qual nós conseguimos representar na prática em apenas 24 horas, como vocês viram no vídeo anterior, no trechinho desse vídeo, inclusive, né? Não do vídeo anterior, mas desse vídeo, a diferença, e aqui em 7 dias. Legal, né? Por que isso acontece? Quer ver o que acontece? Então, bora lá. Continua no vídeo, que a gente vai explicar agora por que isso acontece. Agora, claro, né? Você que acompanha o vídeo até aqui, te peço encarecidamente. Deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, deixa um comentário, pode ser uma palminha, só um joinha aqui nos comentários, isso já ajuda demais o canal, tá bom? Estou contando com você. Fique no vídeo que agora a gente vai fazer uma transição, vou voltar aqui e explicar o porquê e o que acontece no metal de sacrifício, tá bom? Olha só a sua experiência de feira de ciências saindo aqui prontinha nesse vídeo. Então o que acontece aqui? Ó? Eu vou pegar como exemplo o magnésio e o ferro. Então observem que no caso do magnésio, inclusive é um dos metais mais utilizados como metal de sacrifício para embarcações, para tubulações, para tanques que ficam enterrados, né? Então, esse metal de sacrifício, o magnésio, ele acaba oxidando, ele acaba formando a reação aqui, liberando então magnésio mais 2 e 2 elétrons. Como eles estão ligados eletricamente, ou seja, por meio aí de um fio condutor, esse elétron ele vai ser forçado, né? Ele vai ter um fluxo em direção ao ferro. No caso aqui o aço, né? O principal elemento do aço é o ferro. E ele vai reagir exatamente com o oxigênio do meio que está ali em contato, formando a água, em vez de formar o óxido de ferro, que é exatamente a ferrugem, né? Se não tivesse o oxigênio em contato com o ferro, forma o óxido de ferro, como a gente viu aqui. Ó. Deixa eu trazer esse primeiro aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar nessa câmera aqui, mas está aqui. Ó. Isso aqui é o óxido de ferro, é a ferrugem, né? Então, que vai se formar na presença aqui da água, né? Do oxigênio, forçado aqui, acelerado, né? Pela solução salina. E esse mecanismo, ele respeita, né? Ele tem a questão aqui do potencial de oxidação. Então, dependendo aí do metal, por exemplo, o zinco e o magnésio são os mais utilizados, né, nesse sentido, exatamente porque tem um alto poder de oxidação, uma alta taxa aí que faz com que eles reajam rapidamente, né, e protejam de maneira muito consistente embarcações ou outros componentes aí que são fabricados à base de aço. Que o principal componente é exatamente o ferro. Poderia ser outro? Pode também proteger outros metais, sempre dentro dessa tabela aqui, né, com os potenciais de oxidação e redução. E aí, gostou? Ficou interessado em fazer uma experiência dessas aqui também para sua feira de ciência? Pô, tá aí a dica, né? Legal, né? Já que você chegou até aqui, né, não se esqueça de compartilhar esse vídeo também com seus colegas, com o seu grupo de estudo, quem sabe usar ele aí como referência, né, como inspiração para a sua feira de ciências. E também, se você não for inscrito ainda, te peço mais uma vez, se inscreva, acione o sininho e deixe seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito, mas muito mesmo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço e até um próximo vídeo aqui no canal, falando sobre ciências, matemática e física e muito mais. Até lá!